Muito boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí hoje mais uma vez para dar continuidade aí da nossa leitura da segunda versão do Evangelho de Tomé. Segunda versão por quê? Porque nós fizemos uma sequência de vídeos que seguia uma tradução, e agora nós estamos lendo a segunda tradução, né? Para obviamente a gente criar critérios de comparação a respeito, né, das leituras. E no último vídeo, eu estava olhando aqui, a gente parou no verbete 46. Então hoje nós vamos dar continuidade, né, um pouquinho mais desse evangelho. E vejam, eu estou lendo esse evangelho pela primeira vez. Eu quis fazer isso, tá? Porque eu acho que é importante assim, a gente perceber também, né, a primeira impressão, qual que é, né, para vocês que percebam qual que é a primeira impressão que a gente tem, né, do Evangelho à primeira vista. E obviamente, como a gente já leu a primeira versão, né, agora nós estamos lendo a segunda versão, a segunda tradução do mesmo texto, tá certo? Vamos dar continuidade aí nessa leitura. Nós estamos mais ou menos no verbete, nós estamos exatamente no verbete 47, mais ou menos no meio do evangelho todo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade, tá bom? Os gatinhos fazendo bagunça aqui atrás. Então vamos lá dar continuidade. Eu vou continuar aqui, ó. Verbete 47, tá? Jesus disse: é impossível para um homem montar 2 cavalos ou esticar 2 arcos. E é impossível para um servo servir a 2 senhores. Caso contrário, ele honrará um e tratará o outro com desprezo. Ninguém bebe vinho velho e deseja imediatamente beber vinho novo. E vinho novo não é colocado em odres velhos, para que não rebentem. Nem vinho velho é colocado em odre novo, para que não estrague o odre, né? Um remendo velho não é costurado em uma roupa nova, porque resultaria em um rasgo, né? Ou seja, ele está se referindo aqui que, né, da adequação de cada coisa, né, né, da adequação de cada coisa em relação àquilo que se pretende, né? Então, por exemplo, em outras passagens, por exemplo, quando que ele fala aqui, por exemplo, de você seguir a dois mestres, por exemplo, né? A gente tem um exemplo de seguir os prazeres da carne ou seguir os prazeres espirituais. Você tem que definir, né? Dá para fazer as duas coisas junto? Dá, mas não com a mesma intensidade. Eu acho que você tem que vamos dizer assim, né? Esses 2 mestres, eles não comungam muito bem. Então, se você, na medida em que vai em direção a um, você acaba falhando com o outro, né? Na medida do possível. Então, achar esse equilíbrio é muito difícil, né? Bom, 48. Jesus disse: se 2 fizerem as pazes um com o outro nessa mesma casa, dirão à montanha: mova-se, e ela irá embora. Provavelmente aqui, né, e ele deve estar se referindo à questão de que nós estamos nos aperfeiçoando enquanto consciências, e obviamente a gente vai no convívio com outras pessoas, né, lapidando a nossa consciência. Então, obviamente, quando ele fala aqui, ó, se 2 fizerem as pazes um com o outro, ou seja, a gente está aqui na Terra justamente para o quê? Para lapidar a nossa consciência até o momento em que a gente não entre mais em atrito. Mas isso é quase uma utopia, o momento em que a gente atingir um nível de evolução tal que a gente não sofre mais com a presença do outro em nenhum sentido, entende? Então, quando a gente já chegou nesse momento máximo de aperfeiçoamento da consciência, seria esse momento em que a gente faz as pazes com o outro. E aí, obviamente, né,
a gente teoricamente teria a capacidade de dizer montanha mova-se, e é lógico que isso aqui é um sentido alegórico, né? Mas ou seja, a gente teria capacidades mais de realizar verdadeiros milagres, né? Caso a gente se libertasse das paixões que movem o nosso corpo, né? 49. Jesus disse: bem-aventurados os solitários e os eleitos, porque encontrarão o reino, pois vocês são dele e para ele retornarão. Né? Os solitários e os eleitos. Jesus disse: se vos disserem de onde viestes, dizei-lhes: viemos da luz, do lugar onde a luz surgiu por si mesma, estabeleceu-se e manifestou-se através de sua imagem. Se vos disserem: sois vós, dizei: somos seus filhos, somos os eleitos do Pai vivo. Se me perguntarem qual é o sinal do vosso Pai em vós, dizei-lhes: é movimento e repouso. Né? Ou seja, o equilíbrio, né? 51. Os seus discípulos disseram-lhe: quando será o repouso dos mortos e quando virá o mundo novo? Ele lhes disse: o que vocês esperam já aconteceu, mas vocês não o reconhecem. Provavelmente, né, estava falando da vida após a morte, né? Que provavelmente a gente não se lembra da nossa última vida, né? De como que foi a nossa morte, como é que a gente ficou na erraticidade, como que a gente nasceu de novo, né? E eu estou dizendo esse ponto de vista porque obviamente a gente sabe que a reencarnação ela foi tirada do Evangelho, né? Na Bíblia, né? Então a Igreja Católica entendeu por bem, né? Em dado momento tirar a reencarnação. Acho que foi até o século IV que ela decidiu que a reencarnação não deveria fazer parte. Então nesse momento aqui que são as falas de Jesus, obviamente a reencarnação era uma coisa completamente normal, né, dentro dos evangelhos, né? É, 52. Os seus discípulos lhe disseram: 24 profetas falaram em Israel, e todos eles falaram entre vocês. Vou ler de novo. Os seus discípulos lhe disseram: 24 profetas falaram em Israel, e todos eles falaram entre vocês. Eu acho que isso daqui pode ser até um erro de tradução, tá? Mas enfim, não vou comentar porque está parecendo um erro de tradução. Ele lhes disse: vocês omitiram aquela que vive na presença de vocês e falaram somente dos mortos. 53. Os seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Né? A circuncisão né, que aquela pequena cirurgia que o menino faz, né, ainda antes dos 11 anos, né, que é cortar o prepúcio, né, do pênis da criança, né, do menino no caso, né. E isso é uma tradição entre os judeus. Então, obviamente, esse era um assunto corrente também, né. Os seus discípulos disseram-lhe: a circuncisão é benéfica ou não? Deixa eu mudar a página aqui. Ele lhes disse:
Ele lhes disse: se fosse benéfico, seu pai os geraria já circuncidados de sua mãe. Em vez disso, a verdadeira circuncisão em espírito se tornou completamente lucrativa. Né? Ou seja, está falando obviamente dessa certa exploração que, né, deve ter havido em função da circuncisão, né, naquele momento. E a circuncisão, né, provavelmente foi uma questão higiênica apenas, né, que Moisés colocou como regra justamente por causa de uma questão de higiene. Então a criança ali tinha problemas com falta de higiene e obviamente poderia ter infecções, problemas e tal, e aí o Moisés foi lá e inventou esse negócio de fazer a circuncisão, que era importante para a criança, e criou uma lei de Moisés. Então o que Jesus diz, isso para ele não faz o menor sentido, né? Para ele não fazia o menor sentido isso. Tanto é que ele diz, se fosse realmente importante, já teria feito, né, o pai, né, Deus teria feito as crianças sem o prepúcio, né? Que é completamente lógico, né? Mas enfim, isso é uma questão de fé e aí é complicado. 55. Jesus disse... 54. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Obviamente, por causa da pobreza, não é porque que não tem dinheiro, não é isso, é porque porque assim, a quantidade de estímulos conscienciais que um pobre tem é muito maior do que uma pessoa abastada tem, né? Então, por exemplo, ela tem que ser muito mais resiliente do que uma pessoa que é rica, né? Porque uma pessoa pobre, ela não escolhe a hora da privação, a hora da dificuldade, a hora do desafio. A vida coloca isso para ela o tempo inteiro. Ao passo que uma pessoa mais abastada, não, ela pode simplesmente fintar esse momento, né? Ela simplesmente finta esse momento. Ela fala, hoje, por exemplo, não tô a fim de, sei lá, não tem nada para comer na geladeira, um rico diria, né? Beleza, pede um iFood. Se um pobre diz não tem nada para comer na geladeira, lascou, ele não vai comer aquele dia, entendeu? Então, ou vai ter uma dificuldade grande de conseguir comida. Então, assim, isso é só um exemplo chulo, ridículo, né? De que, obviamente, os estímulos conscienciais, ou seja, a auto-inquirição e perquirição de quem está passando dificuldade é muito maior que é pobre, né? Por isso que provavelmente ele diz que o pobre, que o reino dos céus é dos pobres, né? Ou seja, a pessoa está muito mais tempo estimulando a sua consciência a respeito da existência, de quem é, das dificuldades da vida, da tolerância, da privação, esse tipo de coisa toda. 55. Jesus diz: quem não odeia seu pai e sua mãe não pode se tornar meu discípulo, e quem não odeia seus irmãos e irmãs e toma sua cruz como eu, não é digno de mim. Provavelmente que ele está falando, né, que não seria pode ser que seja esse o sentido, né? Que odeia o seu irmão seria no sentido de, obviamente, de você já atingir um nível de sensibilidade tal que você já começa a ver que fala assim, meu Deus do céu, como as pessoas carregam defeitos complicados, né? E aí, obviamente, por conta disso, essa palavra odiar, ela está colocada de uma maneira muito forte, muito pesada, né? Mas normalmente quando você vai ficando um pouco mais sensível, você começa a olhar para as pessoas e começa a ficar absurdado com o comportamento das pessoas em função, na maioria das vezes, de educação, de tudo, né, de como ela se comporta, né? Então aí você começa a ficar um pouco mais
prefere isolar-se, né, do que conviver com as pessoas, né? 56. Jesus disse: quem chegou a compreender o mundo encontrou apenas um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Essa realmente é... Jesus disse: quem chegou a compreender o mundo encontrou apenas um cadáver, e quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Não tenho condição de entender isso. Jesus disse: o reino... 57, né? Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um homem que tinha uma boa semente. Seu inimigo veio de noite e semeou joio entre as boas sementes. O homem não permitiu que arrancassem o joio. Ele lhes disse: temo que vocês vão pretendendo arrancar o joio e arrancar o trigo junto com ele. Pois no dia da colheita o joio será claramente visível, e ele será arrancado e queimado. Né? Ou seja, está falando obviamente das dificuldades de você empreender qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você queira desenvolver ou fazer e tal, você vai encontrar obviamente bastante dificuldade, mas o que é bom vai ficar, isso é fato, né? Basicamente o que ele está dizendo é isso, né? 58. Jesus disse: bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Provavelmente por conta desse despertamento consciencial, né? 59. Jesus disse: cuidai daquele que vive enquanto estáis vivos, para que não morrais e procureis vê-lo, mas não possais fazê-lo. Ou seja, está falando obviamente dessa questão de que você cuidar dos seus entes queridos com amor, com sinceridade, para que quando você morrer você tenha condição de encontrá-los, porque se você vamos dizer assim, agir mal, obviamente você pode ir para uma região, um lugar onde você não esteja na mesma faixa vibratória, e aí obviamente você não vai conseguir encontrar nem querendo, né? Então é isso que ele quer dizer, né? 60. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro em seu caminho para a Judéia. Eles viram... Vou ler de novo, desculpa. Eles viram um samaritano carregando um cordeiro em seu caminho para a Judéia. Ele disse aos seus discípulos: aquele homem está ao redor do cordeiro. E eles lhe disseram: para que ele o mate e o coma. Ele lhes disse: enquanto estiver vivo ele não o comerá, mas somente quando tiver matado e se tiver tornado um cadáver. Eles lhes disseram: ele não pode fazer de outra forma. E Jesus disse, né? Vocês também procurem um lugar para vocês descansarem, para que não se tornem cadáveres e sejam comidos. Ou seja, eu estava falando provavelmente, né, dos apóstolos tentarem se manter em segurança, né? Porque provavelmente eles sofriam ameaças, esse tipo de coisa, né? Jesus disse: 2 homens repousarão numa cama, um morrerá e outro viverá. Provavelmente ele poderia estar Deixa eu ver aqui, porque vai continuar. Jesus disse: 2 homens repousando numa cama, um morrerá e outro viverá. Salomé disse, né? Salomé disse: quem és tu, homem que, né? A Salomé, ao que diz nos conhecimentos, né? Acho que foi a filha de Salomé, ou foi a Salomé, não vou saber, que pediu a cabeça de João Batista,
né? Ela era uma dançarina, e aí ela pede acho que é o governador ou o imperador, eu não sei, pede a cabeça de João Batista, e aí obviamente eles assassinam João Batista, né? Cortam a cabeça de João Batista. Eu tô tentando lembrar o nome da filha da Salomé. Não vou lembrar agora, mas enfim. E aí mataram João Batista. E aqui no caso ela devia ser uma pessoa muito conhecida e popular, porque, né, tá citada aqui nesse coisa, né? Salomé disse: quem és tu, homem, que subiste ao meu leito e comeste da minha mesa? Jesus lhe disse: eu sou aquele que existe desde o indiviso. Recebi algumas das coisas de meu Pai. Olha que interessante. Eu sou aquele que existe desde o indivíduo, ou seja, desde o princípio, né? Eu sou aquele que existe desde o começo de tudo, né? E recebi algumas coisas de meu Pai, Deus, né? Obviamente, né? Aí tá faltando um pedaço do texto lá, né? E ele diz: eu sou seu discípulo. E tá faltando mais um pedaço de texto, aí diz: portanto eu digo, se ele for destruído, ele será cheio de luz. Mas se ele for dividido, ele será cheio de trevas. Tá? Não vou comentar pelas faltas do texto, porque seria, né? Como é que eu digo? Seria impreciso, né? A minha interpretação, obviamente. Não que ela seja precisa, mas, obviamente, né, não faz sentido eu comentar isso agora. 62. Jesus disse: e para aqueles que são dignos dos meus mistérios, que eu conto dos meus mistérios, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita está fazendo. Obviamente a gente conhece muito bem esse texto, né, que fala da humildade, né? Da humildade que a gente deve ter em relação a não machucar a individualidade do outro, né? 63. Jesus disse: havia um homem rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: eu vou usar meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher o meu depósito com produtos, com o resultado de que nada me faltará. Tais eram as suas intenções, mas naquela mesma noite ele morreu. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, né, ele está obviamente se referindo a essa questão de não não se preocupe apenas com as coisas do corpo, porque você pode morrer e aí pronto, né? Você só vai levar, obviamente, aquilo que você guardou na sua consciência. Esse é o grande alerta, né? 64. Jesus disse: um homem recebeu visitas e, tendo preparado o jantar, enviou o seu servo para convidar os convidados. Ele foi até o primeiro e disse a ele: meu mestre o convida. Né? E o convidado disse: tenho reivindicações contra alguns mercadores. Eles estão vindo até mim essa noite. Devo ir e dar-lhes as minhas ordens. Peço para ser dispensado do jantar. Ele foi até outro e disse: meu senhor te convidou. E este disse: acabei de comprar uma casa e sou requisitado para o dia. Não tenho tempo livre. Ele foi até outro e disse: meu mestre te convida. Ele disse a ele: meu amigo vai se casar e eu devo preparar o banquete. Não poderei ir. Peço ser dispensado do jantar. Ele foi até o outro ainda e disse: meu mestre convida. E ele disse: acabei de comprar uma fazenda e estou indo cobrar o aluguel. Não poderei ir. Peço para ser dispensado. O servo voltou ao seu senhor. O servo voltou e disse ao seu senhor: aqueles que você convidou para o jantar pediram para ser dispensados. O senhor disse ao seu senhor: servo, vai para as ruas e traze de volta aqueles que encontrares, para que possam comer. Os comerciantes não entrarão nas casas de meu pai. Ou seja, né, mais uma vez
ratificando, né, ou seja, reforçando essa ideia de que se você está embebido aí pelos prazeres da carne, envolvido com as coisas da carne, obviamente, né, você não poderia entrar teoricamente no reino dos céus, porque você está perdendo seu tempo em satisfazer apenas as questões da carne, né, deixando de lado a questão do desenvolvimento psicológico, consciencial, que é o que interessa, né, para Deus, né. 65. Ele disse: havia um homem bom que possuía uma vinha. Ele a arrendou a fazendeiros para que eles pudessem trabalhar nela e ele pudesse coletar o produto deles. Ele enviou o seu servo para que os arrendatários pudessem lhe dar o produto da vinha. Eles agarraram seu servo e o espancaram, quase o matando. O servo voltou e contou ao seu senhor. O senhor disse: talvez eles não tenham te reconhecido. E ele enviou outro servo. Os lavradores também espancaram este. Então o dono enviou seu filho e disse: talvez eles mostrem respeito ao meu filho. Como os lavradores sabiam que ele era o herdeiro da vinha, eles o agarraram e o mataram. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Ou seja, está obviamente fazendo uma alusão aqui aos doutores da lei religiosa, né, provavelmente, né, que se refere a essas pessoas que né, tem a oportunidade de trabalhar na vinha do Senhor, né, mas são maus servos, né, ou seja, eles não se comportam como deveriam, né? Eles não se comportam como deveriam se comportar, ou seja, eles acabam moldando a religião do Cristo ao seu bel prazer, né? Transformando a espiritualidade em qualquer coisa, né? Então, obviamente, ele está fazendo essa alusão, né? Que acontece? Você pega o evangelho do Cristo e transvia ele de uma maneira que ele vira outra coisa, né? Perde a função, né? 66. Jesus disse: mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra angular. Obviamente ele devia estar se referindo às pessoas que obviamente não estavam fazendo tudo da maneira diferente do que ele esperava, né? Então ele fala assim: o que a galera está fazendo aí não me interessa, me dá o contrário disso que me interessa, né? – 67. Jesus disse: se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. Vai saber em que contexto estava sendo dito, né? Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando fordes odiados e perseguidos. Onde quer que tenhais sido perseguidos, eles não encontrarão lugar, né? Provavelmente porque ele estava propondo uma ordem, né, regras completamente diferentes do que vinham sendo praticadas naquele momento histórico, né? E obviamente isso seria o motivo de ser odiado naquele momento, né? Eram ideias muito chocantes para a época e obviamente, né, esse era o motivo do tal ódio, né? 69. Jesus disse: bem-aventurados os que foram perseguidos em si mesmos, são eles os que verdadeiramente reconheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque o ventre daquele que deseja será farto. 70. Jesus disse: aquele que tendes... Jesus disse: aquele que tendes vos salvará. Oh, meu Deus.
Perdão. Jesus disse: aquilo que tendes vos salvará se o trouxerdes para fora de vós mesmos. Aquilo que não tendes de vós, dentro de vós, vos matará, se não tiverdes dentro de vós. Né? Ou seja, está obviamente se referindo a essa questão de a gente valorizar, obviamente, o que a gente tem, né? E se fiar nisso para continuar evoluindo, né? E a gente ser verdadeiro, ser com o objetivo, obviamente, da gente ser um ser em construção, né? Porque veja, se a gente passa uma vida inteira sem ter nada de nosso para se apegar, obviamente, quando a gente chega do lado de lá, você não tem absolutamente nada, você passou a vida inteira lá e não fez nada, de nada, de nada, apenas construiu uma casa, educou filhos, e você não fez nada, e aí? Né? Por você mesmo, o que você evoluiu por você mesmo, né? Então deve ser muito terrível você chegar do lado de lá e não ter nada para dizer, falar, ó, fui lá e passei por lá e não fiz nada. Deve ser muito triste. 71. Jesus disse: destruirei essa casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. Obviamente estava se referindo à questão da crença que era comum, né? E os costumes que eram comuns na época em que eles estavam. E obviamente essas ideias se referem à casa, né? Quer dizer, eu destruirei essa casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. Ou seja, essa boa nova que ele trouxe realmente ia implodir, né, os conceitos daquele momento. 72. Um homem lhe disse: diga aos meus irmãos que dividam comigo os bens de meu pai. E ele lhe disse: ó homem, quem me fez um divisor? Ele se voltou para os seus discípulos e disse: eu não sou um divisor, sou? " 73. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor que envie trabalhadores para a colheita. Não precisa nem comentar, né? Ou seja, poucas pessoas buscando por si mesmas, tentando descobrir quem são, tentando evoluir consciencialmente, tentando seguir as ideias do Cristo, né? Ou seja, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 74. Ele disse: ó Senhor, há muitos ao redor do bebedouro, mas não há nada na cisterna. Ou seja, né, muitas pessoas querendo, né, mas pouca oferta do que interessa, né? 75. Jesus disse: muitos estão à porta, mas os solitários é que entrarão no quarto nupcial. Ou seja, mais uma vez ele está fazendo essa alusão de que assim, há muitos chamados, poucos os escolhidos, né? - 76. Acho que eu vou parar aqui, tá? Vamos lá. 76. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um comerciante que tinha uma remessa de mercadorias e descobriu uma pérola. Esse comerciante era astuto. Ele vendeu a mercadoria e comprou a pérola sozinho para si. Vocês também busquem a sua felicidade e o tesouro duradouro onde nenhuma traça chega perto para devorar e nenhum verme destrói. Eu vou parar aqui porque, né, a gente já está
acho que são mais cerca de 30 verbetes, a gente termina de novo essa segunda leitura do Evangelho, né? Mas é interessante que no Evangelho, como ele é colocado aqui, né, obviamente a gente vê que não existem as leis, porque assim, quando a gente lê a Bíblia normal, né, a Bíblia, a de São James, né, a famosa tradução do Saci, que é essa Bíblia que a gente conhece aqui, né, da Igreja Católica, e a gente pega Novo e Velho Testamento, tem muita coisa ali, por exemplo, no caso do Velho Testamento, muita coisa ali que são coisas, regras históricas, né, comentários históricos e tal. E aqui, por exemplo, quando a gente pega já que essas falas desses evangelhos, né, elas são diretas, né? E o que se vê você não vê aquela coisa do... Na Bíblia tradicional a gente vê um Jesus muito punitivo, né? Porque obviamente as traduções do Antigo Testamento mais acentuadamente, né, no Antigo Testamento a gente tinha muitas dessas coisas que eram leis da época, né, que eram utilizadas para controlar aquele povo quase bárbaro, vamos dizer assim, e obviamente tinha a questão da punição, e naquela época era o seguinte: tretou, relou, corta a mão, tretou, relou, manda matar, né? Por quê? Era assim que era a linguagem daquele povo violento daquela época. E isso foi transcrito para a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, como se fossem coisas santas, coisas sagradas, né? Então isso provavelmente criou uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, né? Um Deus que se vinga, né? E aí quando a gente lê esse evangelho aqui, a gente vai ver que Jesus em nenhum momento ele fala isso. Você vê que ele está muito, especialmente nesse evangelho, ele está muito mais preocupado em dizer coisas a respeito da vida após a morte, de cuidar da consciência, de tentar descobrir e evoluir segundo as suas potencialidades. Ou seja, você não precisa de igreja, você não precisa de nenhum pastor ou nenhum líder, você não precisa nada, você precisa só de você fazendo a sua... se desenvolvendo, né, como consciência. Pelo menos é isso que a gente consegue perceber nesse evangelho. E obviamente a gente vê que muitas passagens, apesar de tem alegorias diferentes, elas querem sempre dizer a mesma coisa, que é: se preocupem em desenvolver a sua própria consciência. Ou seja, guardem coisas que poderão fazer a diferença quando vocês estiverem sem o corpo, porque o corpo não interessa. Então ele fala de que ele obviamente, né, devia reconhecer que obviamente o corpo, as paixões do corpo, né, as paixões do corpo, elas tinham uma força de influenciar extremamente poderosa. E aí por conta disso ele sempre estava alertando a mesma coisa, né? Se preocupem com a consciência, olhem para a consciência, procurem desenvolver a consciência. E vira e mexe ele repete: olha, muita gente sendo chamada, muita gente o tempo inteiro, mas pouca gente vai conseguir chegar onde tem que chegar, porque a caminhada aqui é muito difícil. Parece que basicamente o que Jesus tentava alertar nesse evangelho era isso. Pelo menos é o que eu tenho percebido, né, nessa já segunda leitura, né, dessa segunda tradução do mesmo evangelho de Tomé. E como eu disse, né, essa coisa do Jesus punitivo que é mais presente lá na Bíblia, na Bíblia tradicional católica, cristã, vamos dizer assim, né, esse Jesus não existe. E aí, né, cabe a gente refletir, né, sobre obviamente a pessoa de Jesus, um ser de amor, né, extremamente evoluído,
que entendia os desafios e as dificuldades do ser humano, mas obviamente tentava, na medida do possível, transferir esse conhecimento, ou seja, transferir informação de que, olha, gente, se cuidem, porque o corpo é passageiro. Basicamente o que ele estava dizendo é isso, né? O tempo inteiro no Evangelho. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem e a gente continuará em breve aí, né? Para terminar, acho que mais um vídeo a gente consegue terminar essa segunda tradução do Evangelho de Tomé. Tá bom? Se gostaram, deixe um comentário aí ou alguma coisa do tipo e a gente se vê em breve, né, em mais um vídeo aí onde a gente provavelmente, como eu já disse, vamos terminar aí a leitura desse Evangelho de Tomé. Tá bom? Obrigadão e até o próximo vídeo. Obrigado. Boa noite.